Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Romanos 8, 26. Diz a palavra do Senhor: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer mais uma vez. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, eu quero suplicar, Senhor Deus, pela tua intervenção aqui essa noite, através da tua palavra, para que os nossos corações se dobrem ainda mais perante o Senhor. Senhor Deus, venha perdoar os nossos pecados, porque temos pecado contra o Senhor, temos andado muitas vezes de uma maneira em desacordo com a tua palavra, Senhor Deus. Mesmo querendo fazer o bem, nós não conseguimos, Senhor Deus, e fazemos justamente o contrário. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia e de perdão, e nós pedimos, Senhor Deus, nós estamos arrependidos dos nossos pecados, nós queremos uma vida cada dia mais profunda na palavra, Senhor Deus, uma vida em que o nosso caráter seja forjado como o caráter de Cristo, Senhor Deus, e para isso nós precisamos da tua intervenção. Como o irmão citou na sua oração aqui, nas canções, o Espírito Santo, Senhor Deus, ele tem que agir nas nossas vidas, senão nós não conseguiremos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, envia o teu Espírito aqui de maneira extraordinária essa noite, Senhor Deus, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Deus. E talvez alguma vida aqui que não ainda faz parte, Senhor, dos salvos em Cristo Jesus, pela ação do teu Espírito Santo, hoje ela possa iniciar a sua caminhada em Cristo Jesus. Tu és o Deus que pode nos confortar, nos consolar, mas tu és o Deus que pode também nos confrontar com a sua verdade e mudar os nossos corações. Tu conhece cada um dos corações aqui essa noite, tu sabe de cada necessidade em particular, e tu és o Deus soberano, o Deus onipotente e onisciente, que pode agir em cada um deles, porque tu és também onipresente, Senhor Deus. Então vem, se manifesta no nosso meio, nós pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu vejo que as pessoas estão procurando um estímulo para poder servir a Deus. As pessoas têm procurado algo que possa impulsioná-los a servir a Deus. As pessoas estão até fazendo alguns projetos para que haja, que mais pessoas se prostrem diante do Senhor. É interessante que até mesmo os pastores hoje, eles estão usando de algo que eu não concordo, mas estão usando. Hoje já tem o coaching pastoral também, não é? É para colocar aquele pastor para cima, para colocar aquele pastor no lugar certo. E eu, quando vejo um texto como esse, e principalmente se nós pudéssemos iniciar ali do versículo 18, desse mesmo capítulo, eu creio que nós não precisamos de nada. Nós precisamos somente da doce presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós seríamos então mais aptos à adoração, à humilhação, à subordinação ao poder do Senhor. Porque no versículo 18, só para trazer da memória, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E depois ele fala da ardente expectativa, como alguém que fica na ponta dos pés, com o pescoço esticado, aguardando algo que é supremo, que é infinitamente melhor do que ele tem vivido. Meus irmãos, a palavra também fala no versículo 23, e não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus irmãos, será que a visão, contemplar em nosso coração a glória majestosa do Senhor não nos basta? Será que nós precisamos de alguma programação para injetar fogo nos jovens?
Será que nós precisamos de alguma programação para colocar ânimo no coração dos que já não são jovens? Será que nós precisamos de algo para colocar uma atenção especial na vida das nossas crianças? Ou o Espírito Santo nos é suficiente? Ou a alegria que o Espírito Santo nos traz? Ou a ardente expectativa da volta do Senhor, da glória a ser revelada em nós, nos basta? Ou nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, pela fé nas promessas de Cristo Jesus, pela fé no que Jesus Cristo fez no Calvário, ou então nós não temos nada com Cristo e nós nunca experimentamos quem é Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos buscando coisas, sendo que nós temos tudo. Aquele que realmente nasceu de novo, ele tem tudo, e tudo se encontra no poder do Espírito Santo que habita em cada um, que realmente foi salvo em Cristo Jesus. Eu nunca vi uma geração tão descontente como a geração chamada geração evangélica de hoje. Uma geração que não está satisfeita com o emprego que tem, que não está satisfeita com o casamento que tem, que não está satisfeita com os filhos que tem, que não está satisfeita com a igreja que congrega, que não está satisfeita com o recurso que Deus manda para ela todos os meses, que não está satisfeita com nada, porque os olhos dela não estão em Cristo, mas estão aqui nessa terra. Quantas vezes eu e você murmuramos essa semana, apesar de Deus ter sido extremamente misericordioso para conosco? Quantas vezes as pessoas nos viram passar com um semblante caído, descontente, porque na verdade nós não conseguimos transmitir a alegria do Espírito Santo em nós e através das nossas vidas. O que nós temos hoje não pode nos dar alegria nenhuma, a não ser se o Espírito Santo habitar em nós. Quando a palavra de Deus, ela nos traz aqui esse texto, a gente pode aprender algumas verdades. Esse texto aqui, ele fica irretocável para mim. Eu só acrescentaria algumas palavrinhas. A intercessão do Espírito Santo, deve estar aí na sua Bíblia. Aí eu colocaria em nosso favor. É algo maravilhoso. É algo poderoso. Eu estava vendo um homem pregar, e ele estava pregando contra uma pregação que ele ouviu, que ele diz que um pastor estava pregando, e quando veio ele fez assim com a mão, e diz, aqui eu estou vendo a unção de Deus, e quem quiser vem aqui à frente. E quando as pessoas vieram à frente, ele jogou aquilo por cima das pessoas, quase dizendo assim, eu aqui dentro sou o único que tem essa unção de Deus, e ela está na minha mão, e eu faço o que eu quiser com ela. Quer dizer, o poder no homem mesmo. Mas a palavra de Deus começa falando de maneira diferente. Primeiro, o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em quê? Em nossa fraqueza. Olha a maravilha da palavra do Senhor. Primeira coisa, ela diz que nós precisamos de uma assistência integral, total. Alguém que nos leve, que nos direcione, que nos convença, que nos dê o caminho correto. E ele quis dizer que nós somos o quê? Fracos. Nós não conseguimos caminhar por nós mesmos. Semelhantemente, ele continua o texto que nós lemos agora no versículo 18 em diante. Desejo de restauração final dos cristãos. Meus irmãos, nós não podemos viver a nossa vida intensamente em Cristo se nós nos apegarmos aqui, nas coisas que este mundo pode nos proporcionar. Nós temos que entender alguma coisa aqui. Na oração deveríamos sentir e entender nossa pobreza e miséria. E este sentimento deveria nos gerar uma angústia em nossos ânimos. Quando nós formos orar, nós temos que entender que nós somos fracos, frágeis, pobres e miseráveis, mas que pela misericórdia e pela graça de Deus há um Espírito que nos auxilia, intercede por nós. Então, quando você orar, você não pode orar daquela maneira, Senhor, eu dou ordem aos anjos, que acampe aqui a 4 quilômetros, que num raio de 4 quilômetros, tudo que for demônio vai queimar, nada disso.
Ou então orar daquela maneira: Senhor, se algum crédito eu tenho contigo. Você não tem crédito, você tem débito sobre débito sobre débito, que se não fosse a graça, seria impagável. Mas Jesus pagou. E nós precisamos orar dessa maneira: Senhor, há uma miséria, nem mesmo palavras para expressar adoração, eu não consigo dizê-las, a não ser que o Teu Espírito opere na minha vida. Eu não consigo declarar que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser que Deus atue em minha vida através do Espírito Santo. Verdadeiramente eu não consigo declarar. E nós somos arrogantes nas nossas orações. Não podemos andar segundo o que temos de melhor, porque nós não temos esse melhor. Muito pelo contrário, nós somos miseráveis, frágeis e fracos. Nós não temos o melhor. Não com as nossas forças. Nós temos o melhor quando nós olhamos para Cristo habitando em nós, através do seu Espírito. Mas em nós não há nada de bom. A obra, ela não anda por causa de mim ou de você. A obra, ela vai apesar de mim e de você. Se nós analisarmos, nós não ajudamos a obra, nós tentamos atrapalhar a obra. Mas a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, ela faz com que vasos frágeis como eu e você, barro, menor valor, preserve algo bom. Os pergaminhos que foram achados, eles estavam preservados em vasos de barro. Quantos anos? Algo precioso preservado em vaso de barro. Assim é a nossa vida. Se nós voltássemos lá a 2 Coríntios 4, era isso que estava falando. Se não me engano, a partir do versículo 5. Eu e você, nós precisamos aprender que nós não sabemos orar. Que o Senhor, por sua misericórdia, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Que nós temos isso. O próprio Espírito nos dá a esperança de sermos parecidos com Cristo. Mas sem Ele nós não conseguimos. Meus irmãos, será que nas nossas orações nós temos sido sinceros com o nosso Deus, dizendo que nem orar nós sabemos? Será que quando você está no seu particular com Deus, você diz: Senhor, hoje eu estou aqui, ajoelhado, ou na minha casa, ou em qualquer lugar, mas o meu coração está longe da sua presença, e eu não consigo orar segundo a tua palavra? Será que nós temos tido essa ousadia nas nossas orações? Ou será que nós estamos querendo ensinar a Deus a trabalhar? Meus irmãos, não podemos viver sem o Espírito, pois não há vida em Cristo sem a presença dEle. Não há vida em Cristo sem a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, esse assistir na sua fraqueza é resultado de misericórdia e graça. É algo que Deus detectou em nós. E Ele enviou algo precioso para nós. Meus irmãos, será que isso não deveria ser o melhor da nossa vida cristã? Se Deus não me usar para nenhum milagre, se Deus não derramar na minha vida os dons que eu tenho pedido, se Deus não me usar para falar a multidões, se Deus não me usar para um tanto de coisa que eu tenho pedido, e eu ser frustrado nos meus pedidos, será que ainda assim eu poderia reconhecer que o melhor da vida cristã é o cuidado de Deus em mim através do seu Espírito? Será que isso é para mim satisfação? Será que isso para mim é glorioso? Saber que o Espírito Santo está aqui me auxiliando, o Espírito Santo está intercedendo por mim e por você. Será que isso é precioso de fato? Porque os nossos testemunhos têm sido tão ruins, sempre murmurando e reclamando. A oração mostra a nossa fraqueza. Quando nós nos ajoelhamos, é para mostrar que somos fracos e precisamos de alguém superior a nós. A oração, ela não deve mostrar força, e nós aprendemos isso domingo. Lembra a oração do fariseu? Senhor, eu não sou como esse povo, que adultera, que rouba, que faz isso. Muito pelo contrário, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho, Senhor.
Eles são escória, mas eu sou bom. Essa foi a oração do fariseu. E a oração do publicano. Não conseguia nem mesmo olhar para cima, mas batia no seu peito e dizia: "Sê propício a mim, tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador." Meus irmãos, a oração mostra a nossa fraqueza e, ao mesmo tempo, a nossa submissão confiante. Meus irmãos, quando eu me submeto verdadeiramente ao Pai, ao Filho e ao seu Espírito Santo, eu estou dizendo que eu preciso confiar somente nele. Que eu não consigo nada sem ele. A oração é depositar toda a minha esperança no Senhor. É dizer quem ele é e quem eu sou. E para isso, como eu não sei fazer, o Espírito Santo me assiste na sua fraqueza. Ele me assiste na minha fraqueza. A palavra do Senhor também diz que nós não sabemos orar como convém. Meus irmãos, a obra sacerdotal de Jesus, hoje ele está junto ao Pai intercedendo por nós, amém? Isso é maravilhoso. E a obra do Espírito é esta. Ela se compara a essa obra do Senhor, Jesus Cristo, ao Pai. A palavra diz, olha, se nós errarmos, nós não devemos errar, nós devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos o quê? Um advogado junto a quem? Junto ao Pai, Cristo Jesus. E é interessante que nós não sabemos orar como convém. Então nós precisamos do Espírito Santo, nosso intercessor, que ele vai interceder em nosso próprio coração. Mas não da nossa maneira, mas da maneira de Deus. É como, para a gente entender, por favor, não leve a mal essa comparação. É como se nós não conseguíssemos falar com Deus e tivéssemos um intérprete ali. Mas é uma comparação muito chula. Só para você entender um pouquinho. Para começar a entender, vamos dizer assim. Ele intercede por nós porque nós não sabemos orar. Quando nós oramos a nossa maneira, se Deus fosse responder a nossa maneira, nós estaríamos fulminados. Mas há o Espírito Santo que ele vem sobre as nossas vidas, ele toma a nossa oração, ele muda a nossa oração, segundo a vontade do próprio Deus, segundo o conhecimento pleno que ele tem de Deus, porque ele é Deus também. E isso é maravilhoso. Nós deveríamos estar alegres por Deus ser tão generoso, tão cuidadoso e tão amoroso para com os seus filhos, a ponto de cuidar até mesmo da nossa intercessão. A igreja hoje é uma igreja que ora pouco, nós oramos pouco, correto ou não? Aquelas pessoas que antecederam a nós, que nós temos notícia, talvez outros que estão esparramados por aí, têm uma vida de oração maravilhosa, mas o cristão brasileiro, pós-caldense, da Igreja Batista do Kennedy, ora pouco. Já falei do Kennedy, para vocês não falar que eu estou falando mal dos outros. Então eu falei mal de nós mesmos. Se nós entendêssemos realmente quem era Deus, o que Ele pode fazer através das nossas orações, e quem do Espírito Santo intercede por nós ali, e Ele faz isso de maneira maravilhosa, será que a nossa intensidade de oração seria essa que nós temos hoje? Será que nós caminharíamos mais de joelhos ou mais de pé? Será que nós teríamos pressa para levantar do nosso tempo de oração? Ou nós teríamos que ser chamados para, está na hora de você trabalhar, senão você vai perder o emprego, você para de orar um pouco, depois você termina. Será que seria isso a nossa vida? Nós precisamos entender isso. O Espírito intercede por nós, considerando as nossas necessidades. Ele considera as nossas necessidades. Meus irmãos, só que Ele não olha as nossas necessidades com a nossa própria visão. Ele olha com a visão de Deus. Então Ele não dá aquilo que nós achamos que é necessário, mas Ele dá aquilo que Deus acha que é necessário a nós. É perfeita a obra dele em nós.
Tanto é que de vez em quando a gente fica bravo, pô, eu estou pedindo faz tempo, mas não acontece. Graças a Deus que não aconteceu. Porque Deus tem algo profundo, que talvez aqui para esse tempo na terra, vai ser algo que venha nos afligir. Afligir o nosso corpo, afligir a nossa alma, afligir a nossa mente. Mas algo que vai gerar fruto. Algo que vai gerar crescimento. Algo que vai gerar vida. Que são imperceptíveis aos nossos olhos. Eu e você, nós precisamos disso. Nós precisamos de intensidade com Deus. Porque nós não sabemos orar como convém. Meus irmãos, se nós analisarmos aqui várias orações como a de Paulo, ele orava para que o evangelho avançasse. Muitas vezes ele estava preso, ameaçado de morte, e ele estava glorificando a Deus porque a prisão dele trouxe ganho para a obra. Então as orações dele estando algemado, com os pés no tronco, e os pés no tronco, irmão, dava cãibra, inchava, era terrível. Tronco é aquela madeira que você prende, como você prende a cabeça de um boi, né? Então prendia os pés. Ele estava daquela maneira, e ele estava louvando ao Senhor porque a palavra não estava algemada, somente ele. Então nós precisamos chegar lá, nós precisamos caminhar. Nós precisamos ir além do que nós temos feito nas nossas orações. Até porque nós estamos tendo um consolo aqui, através da ministração do Senhor, que o Espírito Santo nos assiste sempre. E Ele molda as nossas orações. Então, quando Paulo orava, ele não orava visando o bem-estar dele. Ele orava visando o quê? Conversão de outros. Evangelho avançando, reino avançando. Olha, Timóteo, firma-te na verdade. Haverão tempos em que não suportarão a sã doutrina. Eu estou já sendo oferecido por libação. Aquela gordura, ou aquele vinho derramado em cima do holocausto que dava aquela fumaça e chegava ao Senhor. Ele estava sendo já oferecido. Ele não iria sair vivo. Ele podia estar murmurando, Timóteo, aqui naveguei, morri na praia. Não, eu estou indo em direção ao Pai, mas você não pode negociar a palavra de Deus. Fique firme na palavra de Deus. Seja um obreiro aprovado. A visão é outra. O Espírito Santo atuando em nós, através de nós, é outro modelo de vida. Eu e você, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ser ousados nas nossas orações. E a maior ousadia de oração é dizer, Deus, eu não sou nada, e não posso nada, e dependo totalmente, exclusivamente do Senhor, e da ação do Seu Espírito Santo em mim. Isso é ser ousado, não é esse negócio, eu determino, amanhã às 3 horas vai estar curado, levanta e anda, levanta e faz isso, faz aquilo, estica a mão, para com isso, irmão, benzedor. Tem muito mais gente indo para o inferno do que nós pensamos, e nós estamos preocupados com esse tempo. Há um tempo na eternidade, que não tem fim, e nós devemos interceder para que vidas sejam convertidas ao Senhor. Terceiro, intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, tem expressões na Trindade que não podem ser entendidas por nós. Tem coisas na Trindade que nós não vamos nunca chegar perto. Mas o Espírito Santo sabe, conhece. E Ele apela nesses gemidos para o bem-estar do cristão. Bem-estar não é vida mansa, é conseguir avançar com o propósito que Deus tem através da vida de cada um de nós. Isso é bem-estar. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Este é a visão do crente. Não é vida mansa. Nada disso. Eu e você, nós precisamos entender que há uma intercessão profunda, com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, eu fico imaginando.
As pessoas querem mostrar poder, falam 10 idiomas angelicais. Nossa, nem eles sabem, nem a igreja entende, mas eles estão aí. Mas o Espírito Santo vai muito além. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, para que Deus nos dê a graça de completarmos a carreira que Ele mesmo marcou, não a carreira que nós queremos. Porque normalmente nós queremos o que Deus não quer. O nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração é tendencioso para o que é mal. E nós precisamos da intervenção poderosa de Deus em nós e do Espírito Santo gemendo por nós, para que Deus nos dê a graça de ter uma vida, mas uma vida compatível com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós mais temos problema hoje é com falta de testemunhos. Os testemunhos estão um fracasso. Se você começar a chamar as pessoas para dar um testemunho, os testemunhos serão mais ou menos assim: olha, eu não tinha carro, agora eu tenho. Olha, eu consegui passar na OAB. Olha, eu consegui uma promoção no trabalho. Olha, eu consegui comprar uma chácara. Olha, eu consegui comprar uma calça de R$300. Olha, eu consegui. Nunca é assim: olha, eu estava equivocado, mas Deus me transformou. Ele mostrou que eu estava errado, andando por um caminho errado, e eu já era cristão, mas eu ainda estava com uma visão errada. Agora Deus me trouxe pela sua palavra, e Ele me colocou de joelhos na sua presença. Esses testemunhos não existem. Aí quando nós saímos para fora, nós começamos a tentar propagar o Evangelho, mas sem Ele em nós. E o Espírito Santo não, Ele tem um apelo para o bem-estar do cristão, para uma vida compatível com o Evangelho da graça, e não uma vida compatível com seus sonhos. E por isso Ele geme, para que homens e mulheres da Igreja Batista sejam homens e mulheres com o caráter de Cristo, sejam vistos aí fora como cristãos, sem que eles declarem quem são. Eu e você, nós deveríamos estar buscando isso. Mas equivocadamente nós estamos buscando coisas. Nós estamos buscando algo que nos leve para cima, quando deveríamos buscar algo que nos coloque de joelhos. Nós deveríamos estar buscando estar cada dia mais prostrados aos pés do Senhor Jesus. Eu e você precisamos colocar a nossa boca no pó e louvar e bendizer aquele que veio e deu a vida para os nossos pecados serem perdoados na cruz do Calvário. E isso deveria nos encher de prazer e alegria. Isso deveria nos trazer o que o irmão pediu aqui, o fogo. Eu entendi o fogo nesse sentido, de você estar queimando de alegria pelas coisas eternas e não pelas coisas transitórias. Meus irmãos, mais uma lição: o Espírito intercede segundo a vontade de Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Olha uma outra linguagem: e o Pai, que conhece todos os corações, evidentemente sabe o que o Espírito está dizendo enquanto Ele intercede por nós, em harmonia com a própria vontade de Deus. A garantia de que a condução do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a oração do Espírito Santo vai ser de acordo com a vontade do Pai. A palavra de Deus é a vontade do Pai. Então nós devemos orar a palavra. Nós devemos orar a palavra. Um dos cânticos que eu amo está lá em Lucas capítulo 1, Cântico de Maria. É pena que ele é deturpado por outras denominações e diz que Maria quase manda em Deus, mas ali ela chama ele de meu Senhor e meu Salvador. Muito pelo contrário, Maria se submete ao senhorio de Deus na vida dela, ao senhorio de Jesus Cristo na vida dela, e ela declara que ela é bem-aventurada porque assim quis o Senhor.
Não há nada em Maria que chamasse a atenção de Deus, a não ser Ele, soberanamente, a escolheu para gerar Cristo Jesus, homem. Mas uma concepção, uma obra do Espírito Santo. Mas ela louva o Senhor naquele cântico de uma maneira tão profunda que nós deveríamos pegar aquele modelo de oração e aplicar nas nossas vidas. Sempre colocando o senhorio do Senhor sobre nós. E nós deveríamos nos colocar em total submissão a Ele. Eu e você, nós precisamos entender que a função do Espírito Santo consiste em gravar a palavra de Deus em nossos corações. Meus irmãos, nós temos desejado tantas coisas. Nós temos lutado. Nós temos ido às últimas consequências por tantas coisas. Menos pela causa certa. Menos pela virtude do Senhor. Nós temos amado tantas coisas. Nós temos amado o presente século muitas vezes. Nós temos amado a tecnologia que traz para nós tantos benefícios, né? Gente, eu estava conversando com uma moça que trabalha em casa, uma senhora muito especial. Ela é da congregação cristã. E eu falava para ela da importância do computador, como que o computador ele traz benefícios para nós. Mas como também o computador usado por uma pessoa sem Cristo traz malefícios, não é verdade ou não? Então, se nós usássemos as coisas, como a pastora pregou naquele dia aqui do velório da Dona Leone, né? E nós amássemos a Deus, nós teríamos uma outra experiência com Cristo. Mas nós estamos amando as coisas, tentando usar a Deus e a sua palavra para nosso benefício. Então nós invertemos as coisas de uma maneira tão forte que nós não conseguimos experimentar as coisas poderosas do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo colocar no meu coração e no seu coração a palavra de Deus, nós não precisamos mais nada, porque tudo vai fazer sentido nas nossas vidas e o nosso modelo de adoração vai ser muito maior do que as duas canções que nós cantamos aqui no início do culto. Nós vamos chegar aqui, irmão, soltando faísca já de tanto desejo de Deus. Aí vai ser um momento ainda mais glorioso nas nossas vidas, quando nós pronunciarmos essas palavras maravilhosas que nós pronunciamos aqui hoje, através de cânticos de adoração. Nós estaremos o quê? Nós estaremos vivendo a adoração. Nós estaremos tendo experiências maravilhosas, se concluindo no final do dia nessa adoração. Então eu e você, nós não podemos deixar que o nosso ego prevaleça em nada. Meus irmãos, você não precisa de alguém para te colocar para cima. Você precisa de alguém que confronte os seus pecados. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, eu e você somos pecadores. Justiça, é assim que se caminha segundo a vontade de Deus. Juízo, há um Deus justo. E Ele voltará para julgar os povos. E Ele separará as ovelhas dos bodes. Ele colherá o trigo, mas o joio será lançado no fogo. Essa é a verdade que o Espírito nos traz. A isso nós devemos nos apegar. Você tem sido dependente do Espírito Santo de Deus? Você tem orado da maneira que Deus espera que você ore? Mesmo assim não estará na vontade de Deus, mas o Espírito Santo, Ele vai mudar isso. E vai chegar ao coração do Senhor para uma vida mais aplicada nossa a Cristo. Eu e você precisamos rever os nossos conceitos. Eu e você precisamos nos submeter àquele que pode não só matar um corpo, mas mandar a alma para o inferno. Haverá o tempo em que não haverá tempo. Hoje há tempo. A porta da graça está aberta. É tempo de buscar a Deus. A gente até cantava, hoje é tempo de louvar a Deus, não é isso? Eu queria que você pensasse muito sobre isso. Deus é fiel.
Mas Deus é justo. As oportunidades estão acontecendo ainda hoje. E nós deveríamos estar muito mais interessados na eternidade do que nessa vida. E eu não falo isso para você, Deus falou comigo isso. Eu estou com esse problema. Talvez você esteja também. Eu não sou melhor do que você. Eu sou cheio de defeitos. Você só me tolera porque você tem uma misericórdia no seu coração. Mas é assim a nossa vida. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Nós precisamos nos apegar a Deus. Nós precisamos suspirar pelos sonhos de Deus sendo cumprido em nós e através de nós.